Por que que eu vou programar? Ah, professor, eu fiz a disciplina com o Judson. O Judson é um professor fora de série, sensacional, e ele me fez gostar muito de programação. Eu vou programar então é porque é bom demais. Eu gosto muito de programar. Eu fico muito feliz de ouvir que você programa porque é bom, porque você gosta, mas não é por isso que surgiu a programação, né? Na verdade, a gente programa porque se vocês pensarem com cuidado, o computador, a máquina aqui que a gente está usando, ela é um trabalhador incansável. Você ligou na tomada, deu energia, ela passa dias aí ligada. Eu não sei hoje como é que está uma máquina Windows, né? Mas minhas máquinas Linux, desde o início dos anos 2000, elas ficam semanas sem precisar de reboot. Agora tem um problema. Os computadores, eles são um pouquinho desprovidos de inteligência, né? Sempre que a gente precisa que ele realize uma tarefa, a gente precisa ir lá e ensinar ele a realizar uma tarefa. Quem faz isso é um programador. Eu gosto de dizer que o programador, ele é como se fosse um professor de computadores. Certo? Ele vai ensinar todos os passos para que o computador consiga realizar bem suas tarefas, porque não adianta ter energia se ele não sabe o que fazer com toda essa energia. E para que o programador consiga ensinar e guiar o computador a realizar as várias tarefas, foi que surgiram as linguagens de programação. Nos primórdios, quando meu avô fazia programa, ele programava só em 0 e 1. Na verdade, ele tinha lá uma máquina que era do tamanho aqui da sala que eu tô. Ele perfurava os cartões. O cartão que estava perfurado representava o bit 1. No espaço que não estava perfurado representava o bit 0. E ele fazia programas complexos, enormes, de 200 cartões só para somar dois números. Era uma coisa assim, bem absurda. Só que isso era extremamente improdutivo, né? Mas era assim que os programadores programavam. E isso funcionava porque nos primórdios da computação, muitas das funcionalidades do computador eram implementadas no hardware. O software ele só complementava um pouco dessas funcionalidades. Para vocês terem noção, eu trouxe esse gráfico aqui que indica a quantidade de funções, percentualmente a quantidade de funções de um sistema de software. Quando eu falo sistema e software, parece a mesma coisa, mas tem pequenas diferenças, tá? Quando a gente pensa no âmbito do conhecimento da engenharia de software, o software é o programa executando e tudo que você gerou para fazer esse programa executar. Documentação, modelos, teste, etc. Já um sistema, quando eu falo em sistema, eu penso num conjunto todo, software mais hardware. Então, antigamente, quando você tinha os sistemas computacionais, uma pequena porcentagem dele era implementado em software. Esse primeiro gráfico aqui, essa parte de cima, é o percentual de linhas de código de funcionalidades implementadas em software. E a parte de baixo eram as funcionalidades implementadas em hardware. Percebam que na década de 60, em torno de 10, 15% do software, do sistema, era implementado em software. Já o restante era todo implementado em hardware. E esse cenário ele começou a se inverter. De tal forma que na década de 80, as funcionalidades do hardware mais complicadas já estavam lá, então você perfurava uns cartões, fazia pouca coisa e conseguia gerar uma funcionalidade para o sistema. Agora, à medida que o software começou a ganhar relevância e começou a inverter esse cenário, ficou impraticável você desenvolver software grande perfurando o cartão. Por que que o software conseguiu inverter esse cenário? Se antigamente era tão bom, eu tinha grandes máquinas robustas que tinham as funcionalidades e eu implementava só um pouquinho de software. O problema é que quando você coloca um sistema para funcionar em algum lugar, ele vai substituir pessoas e quem fica lá vai ter que mudar a sua forma de trabalhar. Então, no momento que um sistema, um software, ele passa a executar no ambiente, ele altera a forma de trabalho desse ambiente. Quando ele altera a forma de trabalho desse ambiente, vão surgir novas necessidades para esse software que você acabou de entregar. Essas necessidades de um software a gente chama de requisitos, tá certo?
são os requisitos funcionais. Vocês vão ver isso em detalhes em engenharia de software. Estou só antecipando aqui no nosso bootcamp de computação, vocês vão passar por vários conceitos de várias disciplinas. Então, primeiro, são os requisitos do software. São as funcionalidades que o software tem que entregar para o cliente. Então, o cliente chega para você, eu preciso disso. Ele não tem nada e ele precisa disso. No momento que você entrega isso, agora ele tem isso, ele vai precisar de novas coisas. Eu estou falando isso para vocês entenderem que o conjunto de funcionalidades do software, ele não se fecha ali num escopo, você entregou e o cliente vai ficar satisfeito por 10 anos. Esse escopo, ele vai mudando continuamente. É muito mais fácil você alterar linhas de código de um software do que você refazer uma máquina física, um hardware. Então, por conta dessa flexibilidade do software, ele acabou ganhando o espaço que era do hardware e houve essa transição. Hoje, né, boa parte das funcionalidades são implementadas em software. Somente uma pequena quantidade é implementada em hardware e, em geral, os hardwares são de propósito geral. Eles servem para que você coloque qualquer tipo de software nele. E aí, o que aconteceu é que, à medida que a necessidade do tamanho do software cresceu, também cresceu a quantidade de atraso nas entregas de software. Professor, eu estou achando que o senhor está misturando muitos assuntos. Acredita em mim, está tudo relacionado. O que estava lá, a gente precisa fazer o computador aprender. Para a gente fazer o computador aprender, a gente vai escrever programas que vão ensinar o computador a fazer as coisas. Nos primórdios, esses programas eram escritos na linguagem do computador, para ele entender, 0 e 1. E aí a maioria das funcionalidades eram implementadas em hardware, um pequeno conjunto das funcionalidades eram implementadas em software. Isso passou a se inverter. A gente passou a ter que construir mais software. E aí eu estou falando para vocês que a maioria do desenvolvimento de software atrasava. Olha, professor, mas é claro. Eu não sei se algum de vocês já teve a experiência de algum familiar construir uma casa, por exemplo. É muito legal se a gente pudesse olhar para uma casa e falar, eu quero essa casa. Está feita, já está bonita, toda reformada, com móveis, você vai lá, pá, semana seguinte você está dentro da casa. Quem não tem esse tempo todo vai ter que comprar um terreno e construindo aos poucos, porque é bem mais barato construir do que comprar pronto. Acontece que a engenharia civil, ela já tem milênios. Essa aí, a Roma Antiga. Roma Antiga já tem mais de 2.000 anos, e o pessoal já tinha alta arquitetura e engenharia desenvolvidos. E ainda assim, os projetos de desenvolvimento da construção civil atrasam, com mais de 2.000 anos de desenvolvimento da construção civil. A engenharia de software é uma criança, a engenharia de software nasceu na década de 70. Aí você quer também que ela esteja desenvolvida o suficiente para não atrasar? Não, né? Então, a gente tem atraso, bastante atraso. Só que a gente precisa pensar que a gente precisa construir linguagens que reduzam esse atraso. Mas não só reduzir esse atraso, porque agora eu vou falar um fato curioso que eu acredito que a maioria de vocês não sabiam. A gente imagina que o custo de um software é o custo de desenvolver o software. Mas não é. O maior custo do software é o custo de manter o software. Primeiro porque, por aquilo que eu falei para vocês agorinha, que os requisitos eles estão em constante mudança. Então, teve uma mudança nos requisitos, você vai ter que alterar esse software. E segundo, por conta do tempo. Às vezes se leva 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano para desenvolver um software, e esse software vai ficar em funcionamento por 5 anos, 10 anos, 15 anos. O custo de manter ele por 10 anos é bem maior do que o custo de desenvolver ele em 6 meses, 1 ano. Então, boa parte do custo do software está na manutenção e não no desenvolvimento. Então, vamos juntar. A maioria das funcionalidades estão indo para o software. O tempo, os cronogramas estão em atraso, prejudicados. Os principais custos não são com desenvolvimento, são com manutenção. Isso significa que a engenharia de software, em especial, tirando da grande área da engenharia de software e trazendo para o desenvolvimento, para a sub-área das linguagens de programação,
elas precisam evoluir para nos ajudar a construir software rápido, a construir software barato. Se a gente constrói rápido, a gente consegue construir mais barato. Porque se eu ia passar 6 meses para construir um software e agora em 6 meses eu posso construir 6 softwares, eu posso reduzir o preço desse software para ganhar pela quantidade. Então, eu preciso construir software rápido, eu preciso construir software barato, mas acima de tudo, mais do que rápido e barato, eu preciso me concentrar onde existem os maiores gastos. Os maiores gastos não são no desenvolvimento, os maiores gastos são na manutenção. Então, eu preciso construir software rápido, eu preciso construir software barato e eu preciso construir software principalmente flexível, porque um software flexível é aquele que é fácil de ser alterado, certo? Porque se ele é fácil de ser alterado, eu consigo reduzir meu custo de manutenção, que é o maior custo. Então, o objetivo da evolução das linguagens de programação, gente, não é só construir software barato nem flexível, nem rápido. É construir software flexível para ficar mais fácil de evoluir esse software. É aí que veio todo o histórico das linguagens de programação. Eu falei para vocês que no começo o vovô construía software com linguagem de máquina, com 0 e 1, só que era improdutivo. Aí o pessoal percebeu que seria mais produtivo, mais rápido, se a gente tentasse trazer a linguagem de programação o mais próximo possível da nossa linguagem falada. Foi aí que surgiu o Assembly, que é uma linguagem próxima da de máquina, mas tem alguns comandos que o ser humano consegue entender, tipo move, add, e por aí vai. É o que a gente chama de linguagem de montagem. Agora, como é que o ser humano conseguiu? Ah, professor, se é assim, se eu posso sair da linguagem de máquina para a linguagem de montagem, se é simples assim, por que não fizeram antes? Porque para eu sair da linguagem de montagem para a linguagem de máquina, foi necessário construir um softwarezinho intermediário, que é o cara que vai transformar a linguagem de montagem na linguagem de máquina. Porque o ser humano, ele entende mais fácil a linguagem de montagem, mas a máquina não entende a linguagem de montagem. É difícil para o ser humano entender a linguagem de máquina, mas é a linguagem que a máquina entende. Então, esse salto de desenvolvimento, de evolução da linguagem de programação, da linguagem de montagem, da de máquina para a de montagem, só foi conseguido quando a gente criou um software chamado compilador, que é o cara que vai receber como entrada um programa em linguagem de montagem e vai retornar como saída um programa em linguagem de máquina. E aí ficou tudo bem mais legal, porque a gente escrevia numa linguagem mais próxima da gente, passava pelo compilador, quando o compilador retornava a linguagem de máquina, a gente passava para a máquina e ela executava os comandos que a gente estava solicitando no nosso programa. Acontece que a linguagem de montagem, o assembly, ele ainda era bem primitivo. E ele tinha um comando, o goto, que ele é um comando extremamente poderoso, porque você faz loop com goto. O goto ele é poderoso de um jeito que ele faz tudo que a gente precisa de várias estruturas nas linguagens de hoje para fazer. O problema do goto é que ele transformava o código-fonte num caos. Num caos. E aí, por conta disso, surgiram outros paradigmas de programação. Veio as linguagens lógicas, que ela tem um nicho de trabalho ali bem específico. Aí veio um cara que ele é extremamente famoso na computação. Se vocês não ouviram o nome dele ainda, vocês vão ouvir bastante daqui para frente, que é o Dijkstra. Esse cara, ele simplesmente provou matematicamente que todo programa que você fazia com a linguagem de montagem, usando o goto, você era capaz de fazer um programa igualmente poderoso, tirando o goto, respeitando a estrutura sequencial e tendo estruturas de suporte, que seria uma estrutura para suportar loop e uma estrutura condicional. No caso das linguagens modernas é o for, por exemplo, for while, e um if else. Você faz tudo que você fazia na linguagem de montagem com goto. E aí ele deu um salto grande no desenvolvimento, porque permitiu que a gente saísse das linguagens de montagem para a programação estruturada, que vocês aprenderam já no semestre passado, usando um pouquinho de C e C++. Só que as coisas não pararam por aí. O ser humano ele continua evoluindo. E aí a gente vai ver
que as linguagens estruturadas, elas são boas, você consegue desenvolver rápido, você consegue desenvolver no nível intermediário, você tem a linguagem estruturada porque você construiu um outro compilador que compila da linguagem estruturada para a linguagem de montagem. Chegando na linguagem de montagem, já existiu o compilador, tudo ok, funciona. Mas, à medida que os programas crescem, a linguagem estruturada, ela não permite com que você faça programas flexíveis. E o fato das linguagens estruturadas compartilharem muita memória em termos de variáveis globais, daqui a pouco eu mostro uma figurinha para vocês entenderem melhor, faz com que pequenas mudanças possam ocasionar grandes erros de propagação em todo o software. Isso vai fazer com que seja difícil você evoluir e manter software estruturado. Ah, professor, mas é bem mais fácil do que manter software com assembly. Concordo, é bem mais fácil. Mas a linguagem orientada a objetos veio para ser mais fácil ainda de evoluir software. E quando você se acostuma com linguagem orientada a objetos, fica mais fácil também de construir software mais complexo. Porque a ideia no paradigma orientado a objetos é que você vai construir software como se você estivesse montando um Lego. Você tem vários bloquinhos lá, que são os objetos, e aí você vai construir software fazendo com que esses objetos se comuniquem, como se fossem as ligações entre os objetos. E é basicamente aí que a gente vai parar na aula, nessa disciplina, na programação orientada a objetos, que é o nosso foco, para que a gente consiga construir software não só mais rápido, mas principalmente para que a gente consiga construir software flexível, que é mais fácil de ser mantido e evoluído. Além disso, tem também as linguagens funcionais, que dão origem a um paradigma de programação funcional, que está retornando à moda atualmente. Tem até umas linguagens aí novas que usam paradigma funcional. Principal diferença, gente, do paradigma estruturado orientado a objetos para o funcional é que no paradigma funcional não é estado. Ah, professor, ainda não aprendi o que é estado. Estado tem na programação estruturada também. Se você tem uma variável global, você está armazenando estado. Na programação funcional, é como se você não existisse, você não armazenasse coisas em variáveis globais. Você tem funções, uma função recebe o resultado de outra função, que recebe o resultado de outra função, e você basicamente não armazena estado. As mentes que estão por trás da programação funcional acreditam que os principais erros, os principais problemas de software, eles advêm de erros no estado. Essa é uma das evoluções da programação orientada a objetos em relação à programação estruturada. É um controle maior do estado do seu software. E a programação funcional já vem para abolir. Tá? Vale a pena também depois vocês estudarem. E existem também outros paradigmas suplementares. Por exemplo, programação orientada a agentes, que quando eu estava na faculdade, em 2000x aí, era uma promessa, né? O pessoal falava que daqui a pouco iam estar ensinando, em vez de programação orientada a objetos, programação orientada a agentes. Mas a gente está aqui em 2020 e sim, a gente aprende programação orientada a agentes, tem disciplinas optativas para vocês fazerem isso, mas o que manda na programação hoje em dia continua sendo programação orientada a objetos. O paradigma computacional que produz mais softwares ainda atualmente. E tem também programação orientada a aspectos, que na verdade não é nem um paradigma de programação. Eu diria que a orientação a aspectos, ela é complementar à orientação a objetos. Ela vai funcionar como uma simbiose, você vai usar aspectos em conjunto com a orientação a objetos. Também tem disciplina optativa para programação orientada a aspectos. Nessa figura, eu estou tentando mostrar para vocês o que eu estava falando em relação aos estados, que é uma das principais diferenças da programação estruturada para a programação orientada a objetos. Na programação estruturada, você tem lá uma série de funções. As funções têm dados, né, que são as variáveis locais, e elas podem acessar também os dados das variáveis globais. As variáveis globais, elas armazenam o que a gente chama de estado do meu programa. O nome do usuário logado, a lista de relatórios e por aí vai. São os principais itens do meu programa. Isso é muito perigoso, porque se alguma função que vai ser evoluída ao longo do ciclo de manutenção e evolução do software, ela faz uma alteração numa variável global,
todas as outras funções que dependem dessa variável global, elas podem sofrer o que a gente chama de erro de espalhamento. E isso, em geral, é um pouco caótico de se consertar e fazer com que o programa evolua rápido. A programação orientada a objetos, ela busca resolver esse problema por meio do que a gente chama de encapsulamento dos objetos. Cada quadradinho desse aqui, a gente pode entender que são objetos. Ah, professor, começou agora, eu nem sei o que é objeto ainda. Nesse momento, para você, o objeto é esse quadradinho aqui. E aí eu já vou antecipando que um objeto ele vai ter todas as coisas que eu poderia ter num programa todinho estruturado. Ele vai ter dados e ele vai ter as funções. A grande diferença é que os dados globais dos objetos, só quem vai acessar são as funções daquele objeto. Se a gente faz objetos pequenos, que a gente chama autocontidos, ele só vai manipular as funções dele. Se você altera esse dado aqui, qualquer problema que vai acontecer, por mais que esse objeto possa espalhar esse problema para os outros objetos, você consegue saber onde é que foi gerado o erro, porque o erro foi gerado naquele objeto que é responsável pelos dados. Você consegue identificar e evoluir muito mais rápido, porque você evolui o programa em duas frentes. Você evolui os objetos, então de pouquinho em pouquinho você pode acrescentar novas funções para esses objetos, ou você pode evoluir inserindo novos objetos. Né? Então, basicamente, a principal diferença está na forma como nós tratamos os dados. Na programação estruturada eu tenho os dados globais, que são acessados por qualquer funções, e na programação orientada a objetos, eu tenho os objetos. E os meus dados, por mais globais que eles sejam, eles estão no escopo de um objeto, que é muito mais gerenciável.